Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre esse essa tendência, digamos assim, que algumas pessoas têm de insistir em cometer o ledo engano, para não dizer outra coisa, de pedir intervenção militar no país. Ora, por que fazer isso? Qual a lógica disso? Não faz o menor sentido fazer isso. Vamos até entender que familiares de alguns militares que no passado se deram bem, digamos assim, tinham o poder na mão e muita grana decorrente desse poder, que tenham saudade dessa época. Até porque é diferente do que se prega, na época, nos 21 anos que o Brasil estava sob o domínio da ditadura militar, e também existia corrupção em larga escala, só que justamente porque quem estava no poder tinha o poder das armas, de todos os calibres, ninguém podia falar nada contra. A imprensa era silenciada, os, enfim, todos os opositores eram silenciados, exilados, houve perseguição, prisão, tortura, morte, exílio para os opositores do regime militar. Isso não foi privilégio do Brasil. Essa benesse, essa maravilha, esse céu estrelado que era a ditadura militar, com todos esses crimes, não era privilégio do povo brasileiro, era de todos os regimes militares em todos os países onde prevalecia esse tipo de insanidade. Então, eu tenho propostas melhores, já que insistem. Primeiro, vamos esclarecer o que é um militar. O militar é um servidor público que tem, por função, por força de lei, a obrigação, mediante soldo ou salário, ou ordenado, como queiram, de estar à disposição, estar preparado e à disposição do Estado para defender a nação em caso de invasão de países inimigos. Invasão de inimigos, de ETs, enfim, de extraterrestres, ou qualquer outro tipo de invasão. Essa é a função do militar. Ele é um servidor público que tem que estar a postos e preparado no sentido amplo da palavra, sabendo atirar, sabendo lutar lutas marciais, sabendo defender a si próprio e ao país, ao quartel no qual ele está lotado. É um servidor público remunerado com dinheiro público, dinheiro de impostos que nós brasileiros todos pagamos. Inclusive eles também pagam quando fazem a declaração de imposto de renda, quando recebem um salário, vem os descontos estabelecidos em lei, e quando adquirem bens e serviços, também os impostos embutidos os próprios militares pagam, igual todos nós civis pagamos. Então não faz o menor sentido. E por que intervenção militar? Porque o cara tem o poder das armas, porque se alguém falar qualquer coisa contra o governo, ele enfia a arma na cara do sujeito e ameaça, ou já leva preso, ou sai chutando, como acontecia naquela época. Lógico que não era uma situação generalizada, eram situações pontuais, mas acontecia. Porque você dá uma arma para uma pessoa despreparada, lógico que a grande maioria dos militares, seja da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são pessoas de bom senso, são pessoas de caráter, são pessoas de cidadãs de verdade, de reputação ilibada, mas sempre tem um abestado, assim como entre os civis também, sempre tem um abestado que acha que porque tem uma arma, porque tem o direito de usar uma arma, tem o direito de sair atirando e ameaçando todo mundo. Isso a gente vê na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, ou um simples cidadão aí, tipo esses que aparecem na mídia quase todos os dias aí, que estão até respondendo processo, alguns presos, que acham que porque tem uma arma pode sair intimidando, obrigando as mulheres a lhe darem favores sexuais e assim por diante.
É muito triste isso. Isso acontece até com magistrados, promotores, mas é uma minoria. Mas enfim, agora pensa bem se você dá o poder militar, o poder do governo de gerir um país, primeiro para uma pessoa que não tem competência administrativa, não tem formação de nível administrativo, não tem experiência. Ela só tem experiência de quartel, de comandar milico. Não tem como dar certo. Assim como botar o Lula lá, não tem como dar certo. Mas ou outros aí despreparados que ascenderam à presidência e ao poder, e às prefeituras, aos governos estaduais sem preparo de outras profissões ou sem profissão alguma, sem estudo, sem sequer o ensino médio, ensino fundamental, um curso superior no mínimo, enfim. Então é muito triste. Então eu quero fazer uma sugestão a essas pessoas que acham que seria uma boa intervenção militar, porque não pede uma intervenção científica, que os cientistas dominassem o país, assumissem o poder no lugar desses caras que estão lá, ou que os professores, vejam bem, professores que ensinam a todos nós, médicos, dentistas, engenheiros, inventores e assim por diante, advogados, contadores, administradores, os professores, poderia ser uma intervenção cultural, uma intervenção medicinal, por exemplo, de médicos e dentistas, psicólogos, psiquiatras, porque tem que ser militar. Poderia ser uma intervenção, por exemplo, já que o militar é um servidor público, dos bombeiros, que ele saísse apagando fogo na floresta e não ia ter mais incêndio nas florestas. Ou que fosse uma intervenção dos... Vamos pegar um outro exemplo aí de servidor público que presta um excelente serviço para a sociedade, além de professores e bombeiros. Uma intervenção da magistratura, vejam que maravilha que seria, juízes, promotores e outros servidores da magistratura, do poder judiciário, seria uma intervenção judiciária no caso, ocupando o poder em todos os seus níveis, ocupando o poder em todos os recantos do território nacional. Seria maravilhoso que o poder judiciário ocupasse o poder de forma ampla, geral e restrita, por que não? Todos nós estaríamos correndo o risco de ser processado por existir, por viver, mas não correríamos o risco de sermos ameaçados de morte, torturados, presos, até prova em contrário. Lógico que isso, tudo que eu estou colocando é de forma metafórica, mas são alternativas, no mínimo, mais inteligentes do que a volta ao passado, insistir na intervenção militar. Não existe em lugar nenhum do mundo uma prova de que a intervenção militar, em toda a história da humanidade, salvo algum engano, salvo alguma exceção raríssima, que a intervenção militar tenha sido benéfica para o povo dessas nações que em algum momento sofreram esse tipo de intervenção. Então, é lastimável que pessoas inteligentes, pessoas com formação superior, inclusive, fiquem insistindo nisso. Ora, eu passei pela ditadura militar da minha infância, na minha mais tenra infância até a juventude, até a minha época de universitário e foi além. Veja bem, eu era criança, com 4, 5 anos, o Brasil sofreu intervenção militar. Quando eu terminei a faculdade, ainda o Brasil estava sob intervenção militar, só 4, 5 anos depois que o Brasil se livrou disso. Aqui no nosso país vizinho, na Argentina, por exemplo, nós tínhamos também a intervenção militar. Aliás, ela estava presente em toda a América Latina.
a ditadura militar em todos os países da América Latina, ou em quase todos. Na Argentina, por exemplo, e no Chile, enfim, em todos esses países, a história se repetia, era tortura, perseguição aos opositores, aos críticos, perseguição, tortura, morte, prisão, exílio. Na Argentina tinha o tal do voo da morte, só esse tal de voo da morte, patrocinado pelos militares, que eles capturavam os opositores políticos do regime militar e colocavam num avião e jogavam no mar ou no oceano ou no Mar del Plata. Era o famoso voo da morte. Eles fizeram isso com mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil argentinos. E alguém pode aplaudir esse tipo de atitude? Ora, uma disputa, um opositor, um crítico do regime? Normalmente, salvo engano, ele quer o bem do país, da nação, do seu povo. E o que um regime militar propiciava aos seus opositores, digamos assim, ao invés da mesa do diálogo, da mesa da paz, do cachimbo da paz, por que não? Proporcionavam para essas pessoas a morte. Isso na melhor das hipóteses, enfim. E alguém pode gostar disso? A pessoa tem que ser muito desinformada ou ter um grau de sadismo muito alto para achar que isso prestava, de forma alguma. É desumano, era desumano o que eles faziam. E lógico que isso sob os auspícios e os aplausos, por que não, e o patrocínio de todo o regime, de todos os detentores do poder militar, que obviamente eram militares. Enfim, então é insano, no mínimo o cúmulo da ingenuidade pedir a volta desse regime sangrento, sanguinário e criminoso que aconteceu no Brasil, nos países ao redor do Brasil, na América Latina e em vários países mundo afora. Na África, até hoje, existem países que sofrem as agruras de estar sob o domínio de militares há décadas. Enfim, não tenho mais o que falar sobre isso. Quer dizer, tenho, mas vou virar a noite falando, não pretendo fazer isso. É isso. Até fiquei com a garganta seca, desculpa. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor. Eu tenho muito poucos inscritos, estou muito triste com isso. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, paz, sabedoria, inteligência, gratidão e tchau. Até mais.